A pergunta que não quer calar. Você tem um relacionamento maduro emocionalmente? Vamos ver? Curte aí! Então, quando a gente para pensar em relacionamento, o que a gente está falando? A gente está falando de duas pessoas que vêm de dois sistemas diferentes. Partindo do princípio lá do início que nós somos seres sociais, portanto, a gente vai precisar se relacionar, a gente vai precisar se socializar, isso faz parte de nós. Bacana? Então vamos imaginar que nós temos aqui dois sistemas. Um sistema onde essa estrutura familiar vai partir de uma educação onde o outro existe. Ou seja, eu vou ensinar o meu filho, a minha filha a negociar, a ter paciência, a ver que nem tudo é na hora que ele quer, que tem hora para dormir sim, que existem regras, que existem direitos, mas também tem deveres, que tem que arrumar a caminha, que tem que negociar o brinquedo com o amigo, que é um pouquinho dele, um pouquinho do irmão, vai aprender a negociar a televisão com o irmão, não vai poder ganhar o super brinquedo, porque tem o irmão também que tem que ganhar o presente, então vai ser dividido entre os dois. Então, todo esse processo dessas experiências vão ser muito produtivas para essa pessoa. Por quê? Porque ele vai desenvolver ali uma série de habilidades, a partir da frustração, a partir da impotência, a partir da paciência. Tudo isso vai fazendo com que ele vai criando uma capacidade de resiliência. A maneira como ele vai enxergar os obstáculos vai ser completamente diferente. Empatia, porque ele vai olhar, ele vai se disponibilizar para a experiência do outro. O olhar dele vai ser um olhar diferente. Então ele vai desenvolvendo uma série de habilidades que só facilitarão as relações dele com ele, com o outro e com o mundo. Portanto, ele vai conseguir, na maioria das vezes, porque ninguém é total, né? Mas na maioria das vezes ele vai conseguir ter uma certa leveza nas suas relações. Por quê? Porque ele vai ter um olhar mais compreensivo diante das necessidades do outro, diante das dificuldades do outro. E vai valorizar o quê? As potencialidades do outro. Vai ser mais parceiro, ele não vai ter tanta necessidade de competição, porque ele vai ter um entendimento do que o outro tem de bom, do que ele tem de bom e vice-versa. E tudo bem, né? Em relação a vice-versa, as fraquezas também. No outro sistema, a gente tem uma pessoa, por exemplo, que foi criada dentro de um ambiente onde tudo era possível, no tempo que ela queria, da maneira como ela queria, não precisava negociar nada, os erros que cometia eram justificados, recompensada por tudo, evitava-se a frustração, impotência não, um brinquedo quebrou, substitui, o importante é não entrar em contato com a tristeza, sempre deixar feliz, satisfeita, satisfazer todos os desejos, ou seja, não permitir vivenciar a falta. E essas duas pessoas vão crescendo. Crescendo o quê? Nesse funcionamento. Esse aqui sabendo lidar com as frustrações, com os limites, com as conquistas, né? De que as conquistas chegam. Ou seja, vale a pena esperar, vale a pena poupar para conquistar, para chegar lá e comprar o que queria. A viagem não sai em um mês, em 2 meses, mas 1 ano depois viaja, mas consegue viajar, curte a viagem pra caramba. Essa pode viajar toda hora. Chega uma hora que a viagem nem tem tanto valor assim. Então a gente está falando aqui de 2 universos completamente diferentes. Chega lá na frente, esses universos se encontram. Quando esses universos se encontram, o que a gente tem? A gente tem alguém que vai exigir desse daqui o que tinha dentro desse sistema. Não porque é ruim, é porque não sabe outra linguagem. É a linguagem que sabe, era o que era dado a essa pessoa. Total atenção, tudo era dado, chegava no tempo e na hora. Ela vai querer dessa pessoa a mesma coisa. E aí, quais são os mecanismos que ela vai estar usando? Os mesmos que ela usava antes. Os joguinhos, o bater o pé, o fazer ceninha de ciúmes. Então, todos aqueles jogos infantis, eles se perpetuam na relação adulta. Por quê? Porque não houve um desenvolvimento emocional, não houve desenvolvimento psicológico, as estratégias ficaram empobrecidas. Então ela vai se comportar exatamente no modelo que ela se comportava antes. Não há um amadurecimento. E ela vai levar tudo isso para a relação dela. Ela vai infantilizar a relação. Se esse aqui vai suportar, é uma incógnita. Às vezes gosta tanto que suporta e tenta ajudar, tenta levar.
tenta fazer crescer. E às vezes essa aqui tem tantas questões, né? Dentro do seu próprio temperamento, suas próprias questões, ela consegue ir, consegue amadurecer. Então essa relação ela pode ser construída e vai. Em outros casos, esse aqui não aguenta, vai embora. E essa continua no seu próprio, né? Nesse universo, nesse mundo. Às vezes um se torna submisso ao outro. Então a relação madura é aquela relação onde há o equilíbrio, onde há a aceitação, onde a gente consegue entender que somos diferentes, que podemos nos respeitar, onde existem os combinados, onde cada um sabe que a vida é melhor na companhia, mas que a gente pode seguir a vida bem, separado. Eu costumo dizer, e eu gosto muito disso, usar essa metáfora, que nós somos o arco-íris, nós temos todas as cores. As outras pessoas dos nossos relacionamentos, elas trazem as suas cores, então elas fazem as nossas brilharem mais. Então quando eu estou numa relação, a pessoa traz uma cor que vai potencializar a minha. Quando ela for embora, se for, porque não quer mais estar comigo, ela vai levar a cor dela, mas ela não vai me deixar sem a cor, porque eu já tinha. Ela só fez a minha ficar mais colorida. E foi bom enquanto durou. Então é assim que a gente precisa viver os nossos relacionamentos de forma madura. Entender que o outro vem e soma e faz brilhar mais e é gostoso enquanto dá, enquanto vive, enquanto existe. E que quando for, vai ficar com menos brilho, não vai ser muito bom durante um tempo. Mas a cor não foi embora, porque a gente tem a nossa. Beijo, até o próximo.